Agradecemos a presença da pesquisadora Rúbia Cuno, que será agraciada com o presente da organização do evento. A professora Adivane Costa, o professor Luiz Bezerra e o professor Paulo de Tarso. A professora Adivane Costa possui graduação em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto em 1998, mestrado em Evolução Florestal e Recursos Naturais pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2001 e doutorado em Ciências Naturais pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2007, com atuação no projeto de cooperação internacional CAPES-Progral, Brasil-Alemanha. Atualmente, é professora adjunto 3 e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Geologia Ambiental e Conservação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Ouro Preto. Tem experiência em Geologia Ambiental, Geologia Médica, Sedimentologia, Estratigrafia, Geoquímica Ambiental, Recursos Hídricos e Educação Ambiental. O professor Luiz Bezerra é bacharel em Geologia pela Universidade Federal do Ceará em 2006, mestre em Ciências Marinhas Tropicais pelo Instituto de Ciências do Mar, Labomar, Universidade Federal do Ceará em 2009, doutorado em Ciências Marinhas Tropicais, pesquisador do Instituto de Ciências do Mar. Atualmente é professora de Geologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, campus de Cachoeira do Itapemirim. Tem experiência na área de Geociência, com ênfase em Geologia Ambiental e Monitoramento Ambiental Oceânico, atuando principalmente nos seguintes temas: Sedimentologia, Geologia Ambiental, Geologia Costeira, Dinâmica Costeira, Oceanografia Geológica, Física e Química. O professor Paulo Tarso possui graduação em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1981, mestrado em Evolução Florestal e Recursos Naturais pela Universidade Federal de Ouro Preto em 1988 e doutorado em Geologia pela Universidade de Brasília em 1997. Atualmente é professor no programa de pós-graduação em modelagem na Universidade Estadual de Feira de Santana e professor titular na Universidade Federal de Ouro Preto, onde atua no ensino de graduação em Engenharia Geológica e no programa de pós-graduação em Evolução Florestal e Recursos Naturais. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geologia e Meio Ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: quadrilátero ferrífero, sedimentologia, sistemas aluviais e geoconservação. Passo a palavra agora para o moderador do debate, professor Leovando Marcelo da Costa. Boa tarde a todos de novo. Vamos passar direto para o nosso trabalho. Considerando que essa é a última, eu gostaria de ser um pouquinho mais rigoroso com o tempo, porque hoje é o último dia do nosso simpósio e eu gostaria que o pessoal cuidasse bem do tempo, e parece que tem um estudante aí que levanta uma plaquinha aí na hora que cada um está em fase de conclusão. Eu gostaria então de agradecer a professora Adivane Costa, da UFOP. Muito obrigado pela luz aí, porque eu sou recalcitrante, não uso óculos, então desde que eu tenho dificuldade. O professor Luiz Bezerra, da IFES, do Espírito Santo, e o professor Paulo de Tarso, de UFOP. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite dos estudantes, e certamente nós estamos cada vez mais sentindo a necessidade de mais geologia associada à ciência do solo. E eu gostaria apenas de dizer que, numa das minhas andanças por aí, eu tive um professor nos Estados Unidos que foi do meu comitê, que era da geologia, e eu acabei passando um ano no Departamento de Geologia dos Estados Unidos em um pós-doc. Então eu sou entusiasmado com o assunto
infelizmente, o nível de conhecimento do pessoal nosso ainda está aquém. Eu acho que a geologia realmente é um aspecto importante. Eu acabei não concluindo o caso do professor, e ele brincou uma vez comigo e falou assim: pedologia, estuda geologia, para de bobagem, né? Então, eu estou apenas aproveitando para dizer que isso é uma mistura, geologia, pedologia, isso é tudo mais ou menos um contínuo, mas nós precisamos realmente mais conhecimento, mais de geologia para o nosso dia a dia. Então, eu vou passar a palavra de imediato ao professor Luiz Bezerra, que vai dar o início à apresentação, e depois a professora Edivane, e depois o professor Paulo de Tarso. Teve uma mudança na ordem, porque devido ao tema ser quase uniforme para os três, cada um fez uma apresentação sem saber qual é a do outro, né? Então eu pedi para ficar no primeiro, porque eu vou passar da parte mais básica, aquela parte clássica, que é solo, essas coisas. Aí o que é solo? É a parte natural integrada da paisagem, que dá suporte às plantas que neles se desenvolvem. A parte mais superficial e fina da crosta terrestre. Sabemos que a crosta terrestre é a parte mais fina do planeta, mas acima, na parte mais superficial, como se fosse uma película, seria o solo. E pode-se dizer que o solo resulta da ação conjunta dos agentes externos: chuva, vento, umidade e por aí vai. Sabemos que a primeira matéria-prima para antes do solo é a rocha. Essa rocha que irá sofrer intemperismo, aí cada grau que vai ter a formação até chegar da rocha sã até o solo maduro. Pedogênese, processo de formação do solo. Simplesmente são definições clássicas de qualquer curso. Quem vai ter a disciplina de pedologia. E temos essas coisas: regiões tropicais úmidas são necessárias em torno de 100 anos, em média, para formar 2 centímetros de solo. Em regiões de clima frio e seco, o período é um pouco mais longo. Claro que esses fatores vão variar dependendo das ocorrências climáticas locais. Aí nós temos os constituintes do solo, que são as partículas minerais, matéria orgânica, água e ar. Partículas minerais simplesmente apresentam uma composição e tamanhos diferentes dependendo da origem. Simplesmente são produto da decomposição daquela rocha. Claro que nós vamos ter os fatores por tamanho das frações, que nós conhecemos aquelas tabelas granulométricas. Nesse caso aqui está exibido da mais fina para o maior, da menor partícula, que seria a argila. Aí depois temos silt, areia fina, areia grossa, cascalho. Matéria orgânica, que é formada por restos vegetais e não decompostos, e pelo produto desses restos depois decompostos por micro-organismos. A água, que está dentro do sistema todo de percolação, tanto na parte superficial, como fica localizada nos poros, e ela também trabalha na parte do processo de erosão. O ar, que claro que vai estar aí nas partículas também, e ele é essencial para as plantas também. Aí nós temos os fatores de formação do solo, que seria o material de origem, clima, relevo, organismo e tempo. Material de origem seria, sob as mesmas condições climáticas, cada tipo de rocha dá origem a um tipo de solo diferente. Ou seja, rochas basálticas, nós teremos a terra roxa. Por isso que ela tem aquela coloração escura, que é exatamente das rochas basálticas. O clima vai interferir no processo, isso aí vai dizer se vai ser acelerado ou reduzido, e vai ter as variações. Relevo também é um fator muito importante.
porque dependendo das condições de relevos, nós temos um carregamento maior de material, aquela camada já temperizada, superficial. Organismos também vão trabalhar no meio, porque vai ter a liberação também de alguns ácidos, animais, alguma coisa, para decompor também uma parte da fração que já foi decomposta. E o tempo vai ser outro fator. E o tempo, que no caso de geologia, varia. Para nós, a contagem de tempo é muito mais longa do que de uma vida de uma pessoa. 100 anos para nós não existe. Repetido aqui. Temos erosão, que seria um conjunto de ações que modelam a paisagem. Tudo isso é de conhecimento muito básico do nosso. E o principal problema ambiental relacionado ao solo é a erosão superficial ou desgaste, que isso vai ser inserido por 3 fases: seria intemperismo, transporte e sedimentação. Aí nós temos as conservações dos solos agrícolas, que seria a principal causa da erosão nos países de clima tropical, é a retirada total da vegetação. Porque quando você vai preparar o local para plantio, o povo só quer simplesmente área para plantar, então vai devastar toda a vegetação e fica o solo exposto. Aí haverá a plantação e depois continua exposto. E toda a atividade agrícola provoca a degradação do solo. Aí temos algumas técnicas para conservação dos solos agrícolas, seria terraceamento, curva de nível e associação de cultura. Terraceamento consiste simplesmente em fazer cortes na superfícies ígneas para formar degraus. Aí você faz as culturas de degraus e degraus. Ou nós temos as curvas de nível, que seria arar o solo acompanhando as curvas de nível. A gente vê muito em cultura de café, eu vejo muito lá no Espírito Santo. Agora eu fiz uma viagem, estava olhando, bem direto com as curvas de nível acompanhando. Claro que às vezes não está acompanhando regramente as curvas de níveis. E às vezes há um processo de erosão por essa demanda demasiada, às vezes, de pé de café. E a associação de culturas seria uma mistura de culturas. Até também uma transição, você cultiva um tipo de plantio e depois, numa outra época, e vai fazendo um rodízio. Outro resultado são as ossorocas. Com fortes chuvas. Se você não tiver um material para poder segurar aquele solo, vai ser levado. E o processo de formação são ossorocas. E medidas para tentar diminuir esse problema seria desvio do fluxo da água, plantio de grama, mas o plantio, pelo menos o plantio prematuro, não vai servir de muita coisa, porque tem que dar um tempo para que haja um enraizamento, para que segurar aquela camada superficial do solo. E a construção de taludes. Claro que isso vai variar de região para região, o tipo de solo e seu potencial de compactação. E alguns resultados que podem haver, que de uns tempos para cá, tanto no Rio de Janeiro, em regiões muito montanhosas, são os deslizamentos de terra. Alguns, sabemos que os deslizamentos ocorrem, são naturais, mas alguns são provocados. Quando você coloca demasiadamente assim, começam a construir casas em certos locais, você simplesmente expõe o solo. Aí na hora que há uma chuva, que também às vezes um pouco mais encharca, e com a declividade, carrega tudo. Sabemos que esses deslizamentos ocorrem, como eu falei antes, naturalmente. Aí antes não tinha gente lá para poder sofrer com o deslizamento, agora atual ainda tem esse negócio de crescimento demográfico. E nós temos algumas formas para tentar conservar o solo. Já foram ditas antes, mas disse aqui um pouco, que seria combater a erosão superficial, aplicar algumas técnicas de mudança de comportamento. Para evitar a lixiviação, aplicar curva de níveis no terreno inclinado, ou fazer plantações em terraços. Eliminar a técnica de queimadas,
que também vai enfraquecer aquela camada mais superficial do solo, porque a gente sabe que o alcance do calor vai até uma certa profundidade, dependendo da intensidade do fogo. Fazer o uso de corretivo com prévia de análise profissionais, que seria usar os profissionais que existem formados nas áreas, tanto engenheiros agrônomos, geólogos, pedólogos, biólogos, que a associação, a combinação desses trabalhos pode minimizar certos riscos. Porque às vezes o fazendeiro, o cara só sabe, eu quero plantar, mas como vou plantar? O profissional que é formado na área, ele sabe como proceder de forma para poder minimizar qualquer tipo de risco e ele ter uma recuperação melhor da sua cultura. Uma rotatividade das culturas, que seria para evitar o uso excessivo de monocultura, também para não dar um choque no solo, e praticar a rotatividade com pousio, ou seja, em certas áreas que não vai ter cultura por um tempo, podendo ser 1 ano, 2 anos, e fazendo rotatividade. Isso aqui é uma figura que mostra pelo menos toda essa parte de prevenção e reconstituição do solo. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Bezerra, e de imediato passamos para a professora Edvânia Costa. Alô, boa tarde a todos. Eu sou professora, como já apresentaram, de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu vou apresentar para vocês, vou tentar passar um pouco para vocês a importância da geologia, principalmente para o uso e ocupação do solo e os impactos ambientais derivados desse uso e ocupação do solo. E vou tentar convencê-los que esse uso e ocupação do solo, embora faltaram algumas fotos, ele é meio que dependente totalmente da geologia, Então, às vezes, já ouvi várias vezes o agrônomo falar, quadrado ferrífero não dá nada, assim, mais ou menos, da ouro, da topázio, da ferro, Tem uma série de, não tem solo espesso, somente em um domínio, que são os domínios cristalinos de complexos metamórficos, engasamento, que permite aí uma espessura de solo mais espessa. Também outros xistos, que são rochas mais antigas, do supergrupo Rio das Velhas, que também tem um solo mais espesso. Mas os demais você tem um neossolo litólico que permite nenhuma agricultura, Mas permite a exploração de vários minérios e tem implicações ambientais muito sérias, Eu vou tentar passar um pouco para vocês essa questão. Aqui só para iniciar, é uma figura parecida com o colega, a gente tomando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, que tem sido feito isso a nível mundial, e os problemas que ocorrem, Então a gente tem, independente da geologia, as áreas desmatadas, então, o que desencadeia, você tem um processo erosivo desencadeado que provoca, por exemplo, o quê? Provoca o assoreamento dos canais, então você favorece, por exemplo, enchentes e inundações, e você desfavorece, por exemplo, a infiltração da água que formaria as águas subterrâneas, que são necessárias hoje para consumo humano, uma vez que nossos rios estão todos poluídos. Então, uma série de problemas que são gerados. Essas áreas desmatadas, elas muitas vezes são usadas para cultivo, muitas vezes monocultura, e pastagens. Então, desencadeia as enchentes frequentes, o corpo d'água, conforme for a litologia, a rocha, e o solo proveniente dessa rocha, dessas áreas de cabeceiras, você vai gerar uma contaminação química, Você vai ter anomalias aí químicas nesse corpo d'água. Vamos continuar aqui. O crescimento urbano desordenado e a falta de saneamento e também a pavimentação, impermeabilizando o solo, também permite um aumento do escoamento superficial e, consequentemente,
aumento das enchentes, inundações e diminuição da infiltração d'água, que favorece também que uma diminuição das nascentes, né? E uma diminuição aí da água de consumo, uma vez que a gente está aí na questão da crise da água, né? Que está sendo falado aí, principalmente nesse final de tempo. Então isso tudo está associado a esse uso e ocupação do solo, seja em relação à agrícola, seja com relação à questão urbana, seja com relação à mineração ou outros usos. Tá? Aqui para frente vou mostrar uma figura que o colega já apresentou, né? Que são o nosso sonho, né? De como seria aí a nossa bacia hidrográfica conservada. Então nós temos o cultivo aí, por exemplo, como ele falou, terraço, tudo de milho. Eu conheci agora, recentemente, fui na Amazônia, vou mostrar uma foto para vocês, e eu acho que já foi falado aqui numa palestra com relação aos sistemas agroflorestais. Né, eu tive a experiência de andar todo o Acre, né, e fiquei um pouco boquiaberta, porque está tudo desmatado com pastagem, e vi lá índios, né, tribos indígenas descendentes dos incas, dos xamicas, trabalhando com o sistema agroflorestas. Então, além de eles estarem mantendo as florestas em pé, eles estão reflorestando e utilizando muitas árvores frutíferas para justamente os índios não passarem fome, né? Eu achei fantástica a ideia, né? E vi que isso está perpetuando aí dentro de vários sistemas. E com relação ao solo, a gente tem solos que não têm uma boa fertilidade, e o sistema agroflorestais, que eu acredito que muita gente conhece muito melhor que eu aqui, mas ele permite, né, com a sua serrapilheira, fornecer uma quantidade de nutrientes aí necessários, não necessariamente utilizando um solo fértil, uma vez que os areníados, né, os aluviões da Amazônia, eles não têm uma fertilidade, muitas vezes são quartos, né, material que não tem fertilidade nenhuma. Então aquelas florestas ficam em pé em função principalmente da serrapilheira. E além do quebra-vento, né, que essas florestas fazem nesse sistema de agricultura. Então eu só não conheço muito bem, né, mas é uma ideia aí que eu quero conhecer cada vez mais perto. Então seria saneamento básico, né, as pastagens recuperadas e utilizar a água para turismo e lazer e por aí vai. E a conservação do solo e da água. Né, isso permite que você tenha infiltração das águas, né, de cabeceiras e água potável. Aqui é um sistema agroflorestal, né? E esse sistema é um sistema que está sendo utilizado na Amazônia por esses índios da Xamica, tá? Utilizando aí essas árvores que vocês não conhecem, eu acredito que não, né? Tem uma aqui, deixa eu lembrar aqui. A pupunha, que é uma fruta maravilhosa. Entrando na questão física, né, e tentando trabalhar alguma coisa com vocês nesse sentido, e a importância do solo, e dentro dessa degradação toda, né, o que geraria, que tipo de erosão geraria. Por exemplo, não é todo o solo que você, por exemplo, numa erosão linear, por exemplo, ela progressivamente, não é todo o solo que você vai ter, por exemplo, uma vassoroca. Você tem que ter um solo espesso, um latossolo, tá? Então, dentro do nosso conhecimento, que envolve principalmente o quadrilátero ferrífero, a gente tem desenvolvimento desses latossolos em unidades granito-gnáisicas, né, que você tem o latossolo espesso e formação de vassorocas. Tá? Só são um exemplo. Tem outro aqui que são feridos grafitosos, né, que você tem também uma série de escorregamentos planares aí na região. As corridas, por exemplo, também é um processo erosivo, de bastante degradante. Aqui não é a foto de lá, mas é um processo que ocorreu na região serrana do Rio, né, um tempo atrás. E também você precisa ter solo espesso. Então a gente tem lá guinais, não é só questão antrópica, né? A gente tem guinais e para gerar essa corrida você precisa de um grande material de solo entrando em uma rede de drenagem. Então não é qualquer lugar que vai gerar uma corrida, né? Então, para pensar assim, a conservação do solo e resolver os problemas, eu estou tentando convencê-los que é preciso olhar para a geologia primeiro, né? Porque é preciso olhar para qual rocha e o que pode ser desencadeado, né? Eu quis entrar aí na questão física primeiro e agora eu vou entrar na questão química. Por exemplo, esse material que está sendo erodido para os rios, o que ele está levando? Ele está levando sedimento, silt, argila, principalmente, né?
Mas o que tem esse silt de argila e qual que é a colaboração, né, e a disponibilidade desses elementos para as águas? Tá? Então, a importância da questão da geoquímica de solos, que eu vou entrar para vocês agora com alguns exemplos de estudos, né? E lembrando que todos os países, né, Austrália na frente, Portugal na frente e outros, estão aí fazendo seus mapas continentais de background de anomalias do solo, com dois fins. Um, do ponto de vista de conservação do solo e questão ambiental, e outro para a questão econômica. Tanto que aqui nós fizemos um estudo junto com a Universidade de Viçosa, de background de solos, ao qual fez a parte do quadrado ferrífero, quando o professor mostrou todo o mapa de Minas Gerais. Eu fui a pessoa que trabalhei no campo, coletei as amostras, né? Mas são duas políticas. Tem a política da FEAM, que trabalhou com o Horizonte A, e tem a política da CPRM, que está tentando fazer esse mapa continental, como os outros países estão fazendo. E só que com uma diferença, né? Eles utilizam o Horizonte B, por causa justamente dessa questão do interesse econômico, né? E utiliza esses mesmos dados. A pessoa responsável, que é o Cássio, que ele é responsável pela questão econômica, é a mesma pessoa responsável pela geologia médica, que é uma área da geologia que estuda a parte da psicologia, né? A questão ambiental aí, os elementos químicos que são disponibilizados. Então é a mesma pessoa. Então eu vou mostrar um pouco desse estudo, né, do quadrado ferrífero. Nós avançamos um pouco porque os dados do quadrado ferrífero ficaram como outlines dentro da estatística. Então sai fora. Aí nós fizemos um estudo à parte, né, qual seria esse background do quadrado ferrífero. Aqui, só para a gente entender os valores orientadores da CETESB, que antes de termos esses valores, a gente usava os valores orientadores, por exemplo, o valor de referência, que é o background da CETESB. Mas tem sentido a gente usar esse orientador se as metodologias são completamente diferentes? Não tem sentido nenhum. Aí o que nós usamos, né, e do ponto de vista científico, eu acho que tem uma implicação muito positiva, são os valores de alerta e os valores de intervenção. Mas os valores de referência não tem sentido nenhum, porque o solo nosso é completamente diferente do solo da CETESB, e por isso que o CONAMA exigiu que todos os estados, né, conseguissem aí os seus valores de referência de solo. Já passou o tempo, né? Bom, nós usamos esse método estatístico, e aí nós usamos essa variação que é 1/2 do quartil inferior e 1/2 do quartil superior. Esses valores seriam os valores, a faixa de background, né? Essa parte que seria o threshold, que eles chamam, o valor limiar. Então, acima disso, você poderia ter anomalias ou interferências antrópicas aí nas análises dos elementos. Aqui são os dados, né? Nós procuramos coletar os solos em áreas, em unidades de conservação, primeiramente, né? Em áreas com baixo impacto. Muito difícil, né? Mas tentamos. Por isso que não conseguimos uma amostra com espaçamento como se deve ser feito, né? Porque quando se faz um estudo desse, se você, mesmo com método estatístico, o ideal é que você tenha uma malha amostral uniforme. Mas, como a gente procurou fazer as unidades de conservação, você tem menos impacto antrópico, né? Nós tivemos essa malha amostral. Aqui é o mapa do somente quadrado ferrífero. Aqui é a geologia do quadrado ferrífero. Eu vou mostrar alguns dados e vocês vão entender que a geologia ela é responsável pelas algumas anomalias que foram encontradas, né? Então aqui é o complexo da ação, que é onde que tem aquelas fosforocas, né? Aqui é o supergrupo supergrupo Rio das Velhas, são rochas aí que predominantemente vulcanos sedimentares, ricas em magnésio, assim, tem uma fertilidade relativamente alta, né? Geralmente a cobertura vegetal aqui você tem uma vegetação bastante exuberante. E aqui nós temos nesse verdinho aqui o grupo Itabira, né, com as rochas ricas em ferro, que grande parte delas são mineradas aí com minério de ferro. Vamos passar tudo. Nós tentamos dar alguns exemplos, tá? Nós tentamos pegar, por exemplo, a mesma litologia como os quartzitos. Por exemplo, nós observamos que há mais de um tipo de solo, né? Então você tem o neossolo litório, quase não tem solo praticamente,
que é o caso aqui, por exemplo, da Cachoeira das Andorinhas, do Caraça. Você tem regiões, como a região, por exemplo, de Lavras Novas, que esse cortizito ele já consegue ter um produto que é um cambisolo. Tá? Então nós procuramos coletar vários tipos de solo para a mesma litologia, para poder entender melhor. Né? Além disso, vou começar a colocar alguns usos dessas áreas. Tá? Então, os cortizitos, é difícil construir, é difícil plantar, não tem minério, né? Grande parte não tem minério, mas eles são excelentes aquíferos. Tá? São aquíferos fissurais e porosos, né? E muita água, são regiões de beleza cênica e muitas dessas áreas são utilizadas, por exemplo, como unidade de conservação. Aqui é o caso do Parque Municipal das Andorinhas, nós temos também o Parque do Caraça, RPPM, né? Por aí vai. Aqui é o xisto novalino. O xisto novalino a gente encontra tanto o cambisolo como o natossolo vermelho. É uma região que tem muito ouro, né? Então, ou você tem uma floresta exuberante, ou você tem plantações de eucalipto, porque tem um solo relativamente espesso, ou você tem mineralização aurífera aí associada. E minerações, como a região, por exemplo, de Barão de Cocais, Santa Bárbara, né? Que vocês conhecem. Aqui já é os itabiritos, que é o neossolo litórico, mas a gente sabe que tem o solo laterítico, né, associado a essa rocha. E tem também, quando eu trabalhei, eu nem sabia que existia, mas eu encontrei um latossolo e eu fui buscar informação, era a degradação da canga. Né? Uma professora de petrologia, tive uma consultoria com ela fez, não, isso é solo. Aí a utilização desses solos, né, associado a autos de ferro, principalmente as minas de ferro, aí falando em degradação, né, altamente, do ponto de vista físico, você tem uma degradação muito grande, mas ela é relativamente pontual. Não posso falar que é tão pontual, porque você tem particulado atmosférico e você tem os rios, né, ajustante dessas minerações, que há alguns problemas, principalmente associados ao beneficiamento do minério. Não vou entrar em questão, mas há problemas de dispersão aí para as comunidades ajustantes de alguns elementos. Aqui é uma cava, né? Então, só para vocês terem uma ideia do impacto, e as barragens e ajustantes daqui, esses rios seguem com alguma coisa solúvel proveniente do beneficiamento desse minério de ferro. Aqui, mais uma vez, né, são as barragens. Aqui a barragem de Lopé, a barragem de Natividade. Esses rios eles nascem limpinhos e vão incorporando o rejeito, né, da mineração. E, na verdade, usa um pouco, bastante soda cáustica, aumenta muito o pH dessas águas, né, tem um forte impacto. Vou passar isso aqui. Bom, alguns dados com relação ao background de solos, vou mostrar alguns só. Nós encontramos, então, esse aqui para alumínio, né? Vou mostrar em forma de mapas, né? As anomalias, então, são essa coloração nesses escuro, onde você tem os valores mais altos, né, 88 até 131 miligramas por quilograma. Nós encontramos nessa região que são as rochas cristalinas, tem muito feldspato, tem muito muscovita, então naturalmente você tem um enriquecimento em alumínio. Tá? É a mesma região que tem as rossorocas, né? Então você tem erosão, esse material rico em alumínio. Foi feito um outro estudo de como que é a disponibilização desses elementos do horizonte A, né, até o horizonte C. E a gente observou, né, por exemplo, que muitos, no caso do alumínio principalmente, ele tem um rebaixamento aqui no horizonte A. Essa zona aqui do horizonte B é uma zona que a gente tem percebido que há um crescimento dos elementos químicos. Por quê? Porque muitos desses elementos eles são lixiviados no horizonte A porque você cria um ambiente redutor. Né? Então eles são liberados, disponibilizados, lixiviados e se concentram no horizonte B. Não é mais redutor porque você não tem mais matéria orgânica. Tá? Então a gente entendeu o comportamento desses elementos no solo. Aqui é o background, né? Nesse caso que nós trabalhamos principalmente com a mediana, que é que a gente chama então um tipo de background geoquímico, tá? Um valor de referência geoquímico, para cromo e níquel. O que eu quero chamar a atenção com relação à importância da rocha e a disponibilidade desses elementos do solo, né? O cromo e o níquel, ele é típico de minerais de natureza mais máfica, né? Então, ele foi encontrado em concentrações maiores nos períodos das velhas,
onde que foi coletado, por exemplo, muitos solos no xisto Nova Lima, um tipo de solo que seria o solo vermelho, aquele solo vermelho que eu mostrei para vocês um pouco lá atrás. Né? Então a gente tem aqui um background mais alto para essa unidade, desses elementos. E aqui é o mapa, né, mostrando o supergrupo Ritas Velhas, xisto Nova Lima, ele ocorre nessa zona, que é justamente a zona onde as concentrações foram mais altas. E aqui no caso do cromo nem tanto, né? Só nessa região também você tem afloramento dos Ritas Velhas. Vou passar alguns por tempo, tá? Aí o arsênio, né? O arsênio ele teve alto aqui a anomalia, a mediana no supergrupo Ritas Velhas, que você tem Bristol Belts, que tem também mineralização aurífera e está associado a supertos, então naturalmente você tem arsenopirita, que é a fonte de arsênio. Agora a gente tem várias anomalias também no supergrupo Minas, porque você também tem mineralização. E aqui a grande concentração, né? A gente tem na região de Nova Lima aqui também, mas a grande concentração estaria aqui numa região que a gente chama na zona perepinal do Antipinal de Mariana, que é a zona onde eu moro, Ouro Preto, Mariana, Passagem Mariana. E essa região é uma região onde que as pessoas... O Itabirito é um excelente aquífero, né? Você tem infiltração de água por ele, então as minas, elas têm bastante água, né? E as pessoas utilizam essa água para consumo. Tanto as pessoas de forma clandestina utilizam essa água das minas, né? Como alguns órgãos de abastecimento público da cidade utilizam essa água, mistura com uma outra, com concentração menor e acaba distribuindo para a população, né? Então nós encontramos, vou mostrar um mapa para vocês. Esse aqui é um mapa, vou dar vários exemplos, tá? A gente trabalha em Ouro Preto, Passagem Mariana. Em Ouro Preto, então nós observamos, né, a concentração de arsênio, ela apresenta-se anômala, principalmente na porção leste da região, tá? Todas as regiões, esses xizinhos são minas com água utilizada para a comunidade. E essas aqui, vermelhinhas, são as áreas que têm anomalia de arsênio. Então teve casos aí que as pessoas bebem, a gente contou 300 microgramas por litro, e o limite do Ministério da Saúde é 10 microgramas por litro. Né? Não vou falar da mina de Passagem, que é um absurdo, né? Que a gente tem 2.980, quase 3.000 microgramas por litro. As pessoas não bebem a água, mas existe cursos de mergulho nessa região. Esse estudo de background, aquelas anomalias, elas se devem também à Passagem Mariana. O solo estava na cerca de 1.000 ppm, 1.000 microgramas por litro. Se a gente voltar lá na coluna da CETESB, mas está em torno, em valor de intervenção residencial é 50 ppm. Então as pessoas vivem com concentrações de arsênio no solo de 1.000 ppm, né? Então é um caso realmente que tem que ter uma intervenção de forma bem urgente, né? Bom, a partir desse solo, né, você tem então contaminação da água e você tem a erosão desse solo, principalmente no período de chuva. E para onde vai esse material? O que a gente, pelos nossos estudos, a gente observou que grande parte dos óxidos hidróxido de ferro, eles têm esse poder de absorção desses metais e gerido em um processo de remediação natural para as águas subterrâneas e águas dos rios. Isso significa que grande parte desses metais estão aonde? Está no solo, nos sedimentos. Tá? E a gente observou isso com muita clareza. E bom que tem esse solo de sedimento com óxido hidróxido de ferro, porque se não fosse, as águas estariam totalmente contaminadas, né? Aqui é a região então, onde foi encontrada uma das maiores concentrações, né, de arsênio, e foi feito um estudo, no meu doutorado eu fiz esse estudo, de olhar as áreas de deposição, os depósitos, né, de barrancos e terraços, a jusante dessa área que tem uma concentração de arsênio muito elevada. O que acontece a jusante dessas áreas? Principalmente com sedimentos. Né? Aí, aqui é o mapa, só para vocês terem uma ideia, a área aqui toda, você tem algumas rochas dos Bristol Belts, que você pode ter concentração de arsênio, mas a fonte ela é basicamente essa aqui. A gente tem um desnível de mais de 500 metros entre essa área e essa aqui.
E então, fazendo com que grande parte desses solos com alta concentração de arsênio sejam erodidos, né, disponibilizando os sedimentos para essa área de represa jusante. Não só arsênio, né, gente? Ouro também. Então, toda essa parte jusante, daquela parte mais alta, que foi minerada, é cheia de garimpos de ouro. Aqui é onde estava aquela zona perequinal de Mariana, que você tem a mina de passagem, respondendo com grande concentração de ouro. E as demais, que as áreas de sedimentos, foram todas, ao longo da história, né, exploradas para ouro. Bom, aí nós encontramos valores, né, de arsênio em todos os depósitos, a jusante, naturalmente, e as maiores concentrações foram encontradas numa região chamada aqui Monsenhor Horta, que é onde tem as planícies de mineração mais amplas, né, e, consequentemente, mais depósitos ricos em arsênio. Aí, isso aqui é uma média, que na verdade eu fiz perfis, né, de depósitos sedimentares, pegando o neossolo flúvico no topo, e aí para eu colocar no mapa eu fiz a média. Então nós encontramos aí até 1098, né, ppm de arsênio nesses sedimentos. Essas áreas, elas são usadas para cultivo de peixes, tá? As crianças nadam, né? E também tem cavas aí mostrando a utilização para retirada do ouro. Aqui é um dos exemplos, mostrando aí a concentração aí chegando a 3.000 ppm, né, nessa região aqui. E de onde está esse arsênio, né? Então foi investigado também, a gente achou arsenopirita, achou hematita com adsorção aí de arsênio. E esse depósito é um depósito antigo, né? Nós datamos ele datou de 2.000 anos aproximadamente, e não tem nada a ver com a exploração de ouro. Estão representando aqui um background natural da área. E nós encontramos arsênio aí, ó, a faixa de 1.200 ppm nessa face, né? Nessa unidade aqui. Então, o que dá para a gente falar? Que não é só a atividade antrópica que liberou grande quantidade de metais aí ajusantes para os sedimentos, a partir da rocha, a partir do solo, né? A gente teve aí uma contribuição natural, uma erosão natural ao longo do tempo, que disponibilizou esses sedimentos com alta concentração de arsênio. Aí foi calculado o background como método estatístico, né? Nós achamos aqui dois valores. Esse valor mais baixo aqui, para sedimentos finos, representando rochas de natureza cristalina, né? Dos complexos metamórficos. E essa aqui já associada às rochas supracrustais, né, as rochas mineralizadas em ouro, mas seria aí uma concentração natural. Seria um valor de referência natural, sendo que o limite de intervenção agrícola e residencial do CETES é 50 ppm. E o valor de referência natural para nós é 248, né, natural, sem atividade antrópica. O que está aqui acima seria isso mostrado pela estatística, né, gente? É uma questão cartesiana, embora a gente sabe que não é tão, a vida não é cartesiana e o sistema natural não é tão cartesiano. É a ferramenta que a gente usa para poder entender os dados, ou entender a área melhor, os problemas. E aqui eu já peguei aí sedimentos cascalhosos, né? Nós chegamos com uma concentração mais alta, porque você tem mais hematita, mais magnetita, mais arsenopirita, mais esses minerais que concentram aí o arsênio, né? Chegando aí até 705. A minha fica para fazer uma pergunta, né? A importância de entender a geoquímica dos solos, elas fazem nesse sentido. Por exemplo, a agrofloresta para mim é um modelo excelente de agricultura, né? Do ponto de vista conservacionista. Mas se você implantar uma agrofloresta numa zona contaminada, qual que é a biodisponibilização dos metais ou dos elementos químicos que estão naquele solo para as plantas, mesmo elas sendo cultivadas no sistema conservacionista? Então não tem sentido você fazer um trabalho desse sem entender a qualidade do solo, a natureza do solo e a natureza da rocha. Tá? Então é só um recado. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. E vamos passar direto para o professor Paulo de Tarso.
boa noite. Agradeço ao convite e vou tentar participar nessa mesa redonda com a ligeireza necessária. E, portanto, vou lidar um pouquinho com a perda de solo no sentido geológico, muito mais do que somente os horizontes utilizáveis na maioria das vezes pela agricultura, né? Por causas naturais, é uma parte, e depois vou também trazer aqui algumas informações no que diz respeito à influência, as causas antropogênicas nesse mesmo assunto. Evidentemente que no sistema Terra nós temos a interação dessas diversas esferas que compõem, né? Não vou entrar em detalhes nisso, mas é importante a gente ter essa perspectiva sistêmica disso, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que existem alguns processos que são predominantes em situações geomorfológicas diferentes, né? Também não vou entrar em tantos detalhes, mas a gente vê, por exemplo, em relevos com declividade maior, o processo erosivo é muito maior do que nas porções mais planas, né? O intemperismo, ao contrário, precisa da água como solvente universal, né? Parado, né? Residente, para que haja os processos de ataque químico, bioquímico, né? E a formação do solo sob o ponto de vista geológico, né? O processo de transformação dele. Isso leva a gente a uma situação interessante. As regiões mais altas, né, que também tem um intemperismo e lixiviação alta, né, e as regiões com mais declividade são os locais que perdem massa, né, sob as diversas maneiras. Massa sob o ponto de vista físico e sob o ponto de vista de íons em solução. Né, onde nós dois, eu e a Divane, trabalhamos na região que tem perda de massa. Né. É a nossa experiência, é a nossa contribuição a essa discussão. Então, e evidentemente, quando a gente tem as áreas de perda de massa, é aqui que estão expostas mais rapidamente as rochas, né, e os processos de produção de material, né, e ao mesmo tempo de intemperismo. Você tem uma produção de massa que é levada embora, mas você também tem a aceleração do intemperismo, né, a aceleração da lixiviação. Não é o contrário, não é nos locais que tem mais solo que tem mais intemperismo ou mais lixiviação. Ao contrário, o processo, quanto menos solo você tem, maior a intensidade disso. Isso é uma coisa que nos interessa. Quando a gente olha para Minas Gerais, também não vou entrar em detalhe, a gente vê aqui nessa imagem, em verde mais escuro, a região mais baixa, e em tons mais puxados para marrom, as regiões mais altas. Então nós temos também um estado extremamente heterogêneo, né? A Divane colocou aqui, mostrou que no quadrilátero ferrífero tem uma diversidade geológica muito grande, litológica muito grande, vamos pensar desse jeito. São rochas diferentes, muito diversas, né? E evidentemente se reflete na Serra do Espinhaço, em algumas circunstâncias, na região das cabeceiras da bacia hidrográfica do Doce, por exemplo, né? É extremamente importante. E ao sul também tem uma variação muito grande, e vai refletir também em algumas águas lá do estado de São Paulo. Esse aqui é o CAR, quadrilátero ferrífero, onde a gente trabalha muito. E aqui é a mesma coisa, as regiões, uma imagem de satélite colorida artificialmente, na Embrapa, para facilitar, mais vermelho, áreas com vegetação mais... são campinas, são vegetações mais arbustivas e herbáceas, e a parte verde mais escura, vegetação mais natural, às vezes um pouquinho de plantios de eucalipto em várias regiões mostradas aí pela vegetação, pela coloração verde mais clara. Então, de cara a gente percebe que no sistema natural você tem uma diversidade, né, relacionada com as variações altimétricas, altitudinais e com a geologia. Aqui a passagem, né, do sistema do bioma Mata Atlântica para o Cerrado, né, nessa região. Então, essa convivência, a Divane colocou claramente aqui para a gente, no Vale do Rio das Velhas, nessa região onde ela mostrou, são as regiões de matas mais exuberantes, como também aqui no Gandarela, São Central do Gandarela, justamente em cima de rochas
e propiciam, através da disponibilidade de elementos interessantes para a vegetação, a existência de organismos arbóreos, enquanto que nas regiões de solo raso ou inexistente, você tem, então, a parte herbácea, né, em predomínio e em equilíbrio naquelas condições. Então, existe uma diversidade natural disso e, evidentemente, tem que existir uma diversidade na utilização da paisagem para o uso humano, no caso de produção de biomassa para o consumo humano, né, que é paupérrimo, né, no caso que diz respeito à região granulada ferida. Isso é uma visão geral. Vamos dar uma olhada, então, nos processos de perda de massa naturais, né? A gente olha para uma paisagem como essa, muito bonita, né? Ela denota para a gente, pelo fato da existência dessa vegetação herbácea, arbustiva herbácea aqui, que é uma região de perda de massa. Por quê? Porque não sustenta naturalmente, isso aqui é um parque, né? Fala moça, não sustenta naturalmente vegetação arbórea. Não tem água e não tem matéria orgânica, né, e nutrientes necessários, aqui é a região de perda de massa. Então isso aqui é absolutamente natural, a gente vê por aqui. E nós vemos aqui também, ó, essa feição absolutamente natural, que é a perda de massa, do ponto de vista físico, então sólido, do material que escorrega daqui lá para baixo, né? Então é uma região que está constantemente em transformação e a gente às vezes não percebe a significância disso temporal no processo de transformação quando se vê uma paisagem. Aqui é o quadrado ferrífero, não vou entrar em detalhes, mas aqui tem regiões bastante altas, Caraça, Itacolomi, Serra do Rio Branco, e as partes mais baixas, evidentemente, ao longo do vale do Rio das Velhas e nas porções Belo Horizonte e nas porções mais a leste. Quando a gente olha aqui, a gente vê algumas coisas interessantes, né? Aqui está o Caraça, mudei um pouquinho aqui a Serra do Curral, Belo Horizonte, vamos dar uma olhadinha nesse pedaço aqui, que é a bacia do Ribeirão Macacos. E tem também, não vou entrar em detalhe, aqui a uso de cobertura, e o que a gente vê, que tem bastante vegetação ainda preservada, tem algumas capoeiras, tem área cultivada, quase nada, amarelinho, não parece nada, pastagem, alguma coisa, né? Tem solo exposto, né? Também alguma coisa, você tem a mineração, cadê? Atividade minerária, essas partes em laranja, nessa posição aqui. Olhando aqui mais rapidamente, então, na bacia do Ribeirão Macacos, então, junto às porções mais altas, você tem nas encostas a mineração de ferro, sobretudo, né? E aqui a região dos condomínios, no meio de matas. Muito bem, quando a gente olha mais próximo, essa aqui, uma visão agora de fotografia aérea, nós temos aqui a região de campo rupestre, vegetação herbácea, né? Aqui é uma área de preservação especial, Mata dos Fechos, é uma mata, né? Rio das Velhas está lá. Então aqui tem uma ocupação aí, urbana, que está muito maior hoje do que estava na época dessa fotografia, mas nos mostra uma coisa interessante. Essa é a visão, então, em outro ângulo, e aqui tem essa unidade aqui, né? Com a vegetação arbórea, né? E alguns escorregamentos absolutamente naturais, né? E com capacidade de recuperação da cobertura vegetal muito grande também. Mas repare o relevo, né? Esse relevo é todo acidentado, lá em cima o campo rupestre, aqui sobre cangas, né? Sobre coraças ferruginosas, né? Aqui sobre quartzitos, metaquartos selenitos, aqui tem uma rocha que gera um quarto, um solo pouco espesso, rico em quartzo, portanto, sem nenhum nutriente disponível, né? Bom, em 2008, no Carnaval, sábado de Carnaval de 2008, caíram 200 milímetros de água em 6 horas, né? E causou uma série de escorregamentos, e esses escorregamentos de 2008 para cá, quem conhece aquela região, você passa, sobretudo eu, né, venho o tempo todo por aqui, e vejo as cicatrizes do processo de escorregamento cada vez mais ocupada pela vegetação que está colonizando aquilo numa rapidez muito grande, absolutamente natural. Não existe. É claro que existe perda, né, perda de massa em situação natural, porque nós estamos vendo esse vale aqui, né? O que talvez seja novo é o processo de reocupação pela floresta nativa, né, daquilo pouco a pouco, mas numa velocidade, numa intensidade bastante grande, né? Mas são perdas absolutamente naturais de massa, né? E nesse período de chuva, a jusante na área de captação, né,
nesses 200 milímetros de chuva, causou uma erosão muito grande lá em cima e esse material vai se depositar na cara dos rios, próximo então às zonas de captação de água, e estragou isso tudo aqui, né, com essa situação que a gente vê. Né? Mas veja ao lado, né, uma vegetação que não foi atingida, né, e esse tipo de vegetação ocupa rapidamente uma montante, né, sem quantificação, evidentemente, que a gente poderia mostrar aqui. Bom, falei rapidamente porque o tempo é curto, né? Vamos passar um pouquinho para a perda de massa por ação antrópica e alguns exemplos bastante interessantes que me fez ao longo de hoje, vendo as diversas apresentações, pensar um pouco sobre o que é recuperação de áreas degradadas e o significado da gente tentar atingir a situação mais próxima do natural. Né? O colega Walter falou aqui a respeito disso, mostrou uma série de possibilidades em áreas de mineração. Né? E aqui eu vou mostrar uma situação bastante interessante relativa à Chapada Diamantina e também relativa às zonas de mineração do ouro lá no Candidato Ferrífero. Né? Mais ou menos o tempo é diferente, o diamante lá foi descoberto no final dos anos 1800, né? E foi até o início dos anos 1900, foi explorado, depois acabou. Né? Acabou o interesse econômico por aquele tipo de coisa. Eis aqui um município na Chapada Diamantina chamado Igatu. Esse aqui são quartzitos. Né? Isso aqui era uma habitação construída, né, pelas pessoas que estavam lá retirando o diamante. Então, eles usavam parte das rochas aflorantes em alguns locais e construíram suas casas. Até aí, não tem problemas nenhum. Né? Mas o que é mais incrível disso tudo é que garimpeiro era todo um trabalho manual, e garimpeiro, como qualquer outra pessoa, quer reduzir o máximo a sua energia, a energia que você vai gastar para fazer alguma coisa. Para tirar o diamante que estava entre os fragmentos, os blocos de rocha solta aqui, ele retirava aquilo das porções mais baixas e jogava do lado. Eu jogaria do lado aonde? No lugar que iria lavar novamente? Não, eu jogava do lado e que não tivesse que refazer o trabalho. Então você vê, numa zona muito extensa naquela região, pilhas, né, de blocos e rochas que foram escavadas das porções inferiores, onde havia, então, portanto, o diamante entre esses blocos de quartzito. O diamante tem uma densidade de 2,8, o quartzo 2,65, então o diamante anda junto com cascata. Né? Se você poder utilizar ele, você vai trabalhar, vai selecioná-lo, né, junto à cascata. Daí o interesse deles pela região do cascata. O que é mais interessante é que isso tudo aqui, ó, essa paisagem que nós estamos vendo aqui com esses vazios, foram esvaziados. Essa é uma novidade, né? Então, a paisagem que você vê hoje, muito parecida com algumas paisagens que a gente anda na Serra do Espinhaço, lá no Quadrilátero Ferrífero, ela decorre do esvaziamento, portanto, atividade antrópica na retirada do material. Isso é bastante interessante porque, ao olhar a paisagem, como aqui, ó, isso tudo aqui é paisagem antropizada. Existem estudos do grupo de botânica lá da Universidade Estadual de Feira de Santana que mostram, através dos pólens, que a vegetação aqui atividade extrativa do diamante é vegetação arbórea e arbustiva. E o que nós estamos vendo lá é uma vegetação completamente diferente. Eu pergunto para vocês nesse momento, qual que é o estado ótimo natural? O que é recuperação de uma área degradada? Seria em relação a essa situação aqui ou em relação a uma situação de 50, 60, 70 anos atrás? Né? Então esse é um aspecto bastante interessante quando a gente estuda isso aí. Né? E isso o Walter hoje colocou claramente a importância de se ver isso aí com uma certa reflexão mais séria. Aquelas areias lá embaixo no Rio das Contas, né, são todas provenientes desse processo de trabalho em cima. Bom, mudamos o cenário, passamos agora para a região da Serra de Ouro Preto, onde a Edivane mostrou esse pedaço aqui, né, do quadrilátero, aqui é a Serra de Ouro Preto, Mariana está aqui, Ouro Preto está mais ou menos por aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida ali. Eis a imagem Google, né, da Serra de Ouro Preto. A cidade cresce, né,
surgiu e cresceu por causa do ouro. O ouro primeiro nos aluviões, né, depois nas encostas, né? E isso é o que conta a história, né? E nós estamos vendo então uma paisagem que também não é uma paisagem natural, é uma paisagem modificada. E essa paisagem modificada, às vezes a gente esquece disso, né? E olha para ela tentando entender uma realidade que ela não mostra mais, né? A realidade anterior. Se a gente for olhar um pedaço dela, desculpem aqui, ó, região famosíssima, a Divane vai me ajudar a localizar, que é o Morro da Queimada, é esse aqui. Nessa região por aqui, né, Divane? Ajuda aí. É essa posição aqui, ó. É uma região do cenário histórico, teve uma confusão, uma briga entre os portugueses do Brasil e ao pagar o imposto, né, os portugueses de Portugal, naquela época, né, teve uma briga, uma confusão danada e morreu muita gente queimada numa região. Isso segundo diz a história. Essa região foi toda desmontada. Esse material daqui, ó, esse verde que tem uma mata, essa cor de mata, né, ela foi completamente desmontada, né, e está aqui, ó, eu não vou entrar em detalhe, aqui tem a Serra de Ouro Preto, a crista dela, em amarelo aqui é a zona minerada, né, de ouro. Os bairros aqui, ó, com os limites, uma série de nomes dele, né, o que importa a gente ver que parte dos bairros estão em cima das zonas mineradas e parte daquelas zonas mineradas teve uma perda de massa tremenda em relação à trópica. E um detalhe ali, ó, que é o Morro da Queimada, que está lá mostrado, o que a gente vê, então, fazendo um estudo rápido, né, você vê uma área com resquícios de habitações em zonas de mineração. Nessa posição, área desmontada pela mineração, ou seja, massa de material da encosta, solos, do seu ponto de vista geológico, colúvios, né, sobretudo, desmontado, a perda de massa, e esse material foi para os rios e desceu para o Ribeirão do Carmo, onde a Divane lá fez os estudos também, né? São zonas ricas em arsênio, né? Então você vê um processo de transformação da paisagem de natureza antrópica. A gente vai ver o outro mais rapidamente também aqui, do outro lado, a Mariana está aqui, nesse lado ali da serra. E o que a gente vê é essa paisagem aqui, que é uma paisagem também destruída, né? Completamente modificada pela ação humana, completamente modificada. Quando a gente olha algumas fotografias, nos mostram aqui, ó, espécies de janelas, né, que, por onde as pessoas que mineravam ouro aqui desciam. Isso aqui toda a rocha. Eles desciam para desmontar a rocha, né? Isso aí nos séculos 17 e 18, né? E hoje, olha a situação como está, né? Tudo isso aqui foi removido, absolutamente removido. A mesma coisa aqui, fantástico, incrível, tem umas bocas de minas aqui, ó, e mais um daqueles furos, né, aqui, todos eles suspensos, ou seja, houve perda de massa enorme nessa região e a reocupação em menos de 100 e poucos anos. A última das coisas que eu queria mostrar é nessa região, agora aqui no Parque do Itacolomi, né, do outro lado, aqui são... Quem conhece Ouro Preto, quem não conhece deve conhecer, mas quem conhece, ao chegar lá tem um pico de Itacolomi famoso, que você olha a paisagem e você vê, né, aquela paisagem com boa parte das rochas expostas ou com uma vegetação herbácea, né? É a maioria que a gente vê lá, né? Chegando mais próximo, agora aqui estão aquelas rochas, os quartzitos, olha a vegetação toda herbácea aqui, e quando a gente olha aqui, ó, tem uma série de marcas de retirada do material. Essa região aqui, voltando lá, essa região, portanto, né, na região quase do Parque do Itacolomi, era a área de retirada de material para fazer a base das igrejas, né, são os quartzitos da base das igrejas, os portais, eram retirados daí, né? E também tem indícios de mineração de ouro aqui, com evidências muito semelhantes à ação dos garimpeiros lá de Igatu, na Chapada Diamantina. Ou seja, seria, aqui tem mais alguns detalhes dessas ferramentas que foram utilizadas, são marcas das ferramentas, desculpa, eu fui muito rápido, separaram-se os blocos, e esses blocos eram carregados então, até a cidade para fazer a base das habitações mais antigas. Aí está mais uma visão de frente, né, dessas marcas, elas são absolutamente artificiais. Quem é do ramo, acho que tem dois aqui pelo menos, que podem, né,
testemunhar o fato que não são feições naturais, não são feições geomorfológicas, não são feições relacionadas às rochas em si, mas sim do trabalho. Muito bem. Então a gente sabe dessas coisas, sabe que há modificações. Quando a gente olha para essa paisagem, então do outro lado aqui está o campus da universidade, essa é a Serra do Ouro Preto. As áreas que são conhecidas como áreas de desmonte, de perda de massa, né, são bastante visíveis. Mas uma pergunta que eu faço e deixo aqui, que é a nossa indagação: as áreas de encosta, né, como a Serra do Ouro Preto, né, como o Pico da Colomia, como a Serra do Ouro Preto, são paisagens naturais? Quando a gente fala de recuperação de áreas degradadas, né, nós estamos falando para voltar isso aí. A que nós estamos nos referindo? Né? Bom, se a gente puder estender mais um pouquinho essa ideia, qual que é a paisagem natural que o ser humano define? Em qualquer circunstância. Né? Então são aspectos interessantes que a gente pode discutir. Em questões, em áreas de perda de massa, isso é bastante visível, bastante compreensível que a gente entenda isso aí. Mas em áreas de ganho de massa, as áreas de regiões de baixada, elas também são expressão de uma natureza pré-colombiana, ou são a expressão de uma natureza pós-colombiana. Né? É isso que nós precisamos olhar e dentro do nosso debate da mesa redonda que eu vim trazer para vocês aí, para nós podermos dar. Obrigado. Muito obrigado ao professor Paulo Tarso. Então vamos de imediato passar para a parte de perguntas, considerações para os três palestrantes. Fazer algum comentário, depois uma pergunta. Na verdade, eu acho que nós poderíamos ter avançado um pouco mais, né? Talvez eu vou fazer aqui uma crítica, vejam isso como crítica construtiva, né? Mas a primeira abordagem foi uma aula uma aula básica, né, para os técnicos em agropecuária. Nós aqui estamos num evento promovido pelo curso de pós-graduação, mestrado e doutorado de uma das universidades mais conceituadas do Brasil, quiçá do mundo. Né? A segunda, eu não entendi muito também, porque na verdade ia ser discutida a questão da conservação do solo, né, em relação à geologia, também não. Mas enfim. E o professor Paulo de Tarso nos trouxe, né, alguns questionamentos interessantes, né, que vêm a dar aqui alguma discussão mais interessante. Levem isso como uma crítica construtiva, por favor. Mas a pergunta, professor Paulo de Tarso, em relação àquele slide que você nos mostrou lá dos campos rupestres em cima de quartzito, que é um material extremamente pobre, né, gera um solo muito pobre, vocês têm algum estudo, né, em cima daquelas coraças ferruginosas que talvez seja aí que é o que está segurando esses campos rupestres, né, em termos de evolução, em termos de degradação dessas áreas, como está evoluindo, né, esse material em termos geológicos, por quanto tempo essa coraça vai segurar ainda esse material? Essa é a minha questão para iniciar o debate. Bem, as coraças ferruginosas, que a gente chama de cângala, né, existem vários estudos. Os estudos evidentemente são associados ao processo principalmente ligado ao minério de ferro, às minas que têm interesse naquilo, e o embate que a gente tem hoje ambiental, né, socioambiental, entre a ocupação de uma área que foi preservada, né, versus a extração do material que está lá embaixo. Né? Então esse é um aspecto que é importante a gente falar. E dentro desse aspecto existem estudos que mostram que essas cangas têm evoluído desde há 40 milhões de anos. É um processo de dissolução e reprecipitação dos minerais ricos em ferro, óxidos e hidróxidos, e isso resulta ao longo do tempo na formação daquela couraça. Ao mesmo tempo, existe uma perda de massa lateral pelos processos gravitacionais, né? Então formam colúvios com base naquele desmonte. Isso é o que se sabe. Bom, além disso, existe um interesse muito grande da universidade
mas que sempre vai bater em alguns problemas que foram levantados pelo professor Walter aqui, que é o interesse imediatista das empresas de mineração. Por exemplo, você tem no campo rupestre um conjunto de fitofisionomias diferenciadas que são chamadas de, no senso geral, vegetação em campo ferruginoso. Uma visão ecológica, acadêmica, ao fazer análise daquilo, procura entender quais são as espécies presentes, e se as espécies são raras, o ideal é que você não mexa em nada. Então, portanto, você preserve tudo, porque tem um conjunto de organismos ameaçados. A visão da mineradora seria você estudar algumas dessas fitofisionomias que, posteriormente, como disse o professor Walter, seriam, acabariam. Se você fazer um estudo em cima daquilo, aquilo acabaria. E uma visão intermediária seria fazer um mapeamento de detalhe de fitofisionomias diferenciadas em cima dessa carapaça ferruginosa, de tal maneira que você pudesse diferenciar essas manchas e você fazer estratégias de conservação com base naquelas manchas vegetais que teriam os organismos ou o conjunto de organismos mais ameaçados. Então, o que a gente estuda em conjunto seria essa problemática, né? A gente olha a questão da perda da massa, perda de solo com queiro, né? Se a gente imaginar que isso é solo, né, do ponto de vista de alguns, devido às pressões antrópicas ali, procurando uma saída menos degradante, né, em questões naquilo como um todo, no sistema como um todo. É isso que a gente tem lá. Boa noite, meu nome é Vitor, sou estudante de Geografia. A gente está aqui comentando sobre geologia e conservação de solo, mas uma grande dúvida minha é como conservar um solo que já foi degradado há tanto tempo atrás, assim, igual, por exemplo, tiver ali as minas de ouro e tudo mais, assim, de diamante, mas como conservar esse solo que já foi degradado, já tem produto químico ali que não faz parte daquela natureza. Assim, a pergunta vale para todos, né? E parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Obrigado. Obrigado. Então, toda essa área de exploração, né, do ouro principalmente, hoje grande parte dela você tem a ocupação desordenada dessas áreas. O que eu quis mostrar, justamente com conservação do solo, seriam os problemas e onde que a gente poderia buscar um equilíbrio aí, envolvendo principalmente a diminuição de toxicidade para os seres humanos, uma vez que não tem como você fazer muita coisa. As pessoas plantam nesses solos, são solos contaminados, as pessoas bebem água desses solos. Então eu acho que, do ponto de vista de conservação aí, é o cuidado, né, com essas pessoas. Assim, nessas áreas que tem habitação é muito difícil você mexer, trabalhar, né? Existem algumas intervenções do ponto de vista para conter esses movimentos de massa, né? Retardamentos, né? Mas é muito delicado em alguns pontos somente. E acho que é isso. Eu queria só complementar a fala do Paulo em relação ao outro professor que perguntou. Existem estudos, tem uma região que tem sido uma zona de experimentação, né, dentro da universidade, que é a Serra da Brígida, que é uma região de canga, e tem sido feitos vários estudos voltados à conservação do solo em lateritas, justamente para aplicar em outras áreas. E pelo que eu tenho visto aí, a defesa dos trabalhos das pessoas, que são basicamente biólogos, essas cangas laterísticas, muitas delas, né, as coraçadas, não se cresce nada. Então eles têm feito vários experimentos, por exemplo, com trituração da canga, para diminuir a granulometria, aumentar a porosidade, né, aumentar a infiltração da água, e com experimento com candeias, que é uma planta nativa de lá. E agora, recentemente, vai ter um estudo inserindo topsoil junto a essa laterita, que é triturada, para ver se acelera aí o crescimento das plantas. São experimentos que estão sendo feitos aí nessas áreas. O que eu quis mostrar aqui é que quando se fala em conservação, em preservação, né, ou restauração,
Você fala isso em relação a uma paisagem que você supõe ser primeva, né? Supõe ser a mais primitiva possível, mais em condições adequadas, né? Ou que a gente imagina que seja. O problema que eu trouxe aqui é que aquela paisagem que a gente imagina ser uma paisagem mais próxima ao original, pelo menos em duas situações, elas não são mais originais, né? Então, aí você quebra, por um lado, né, esse tipo de ação. Por outro lado, a gente vê que tem uma cobertura vegetal que está se estabelecendo naquele local, em função das condições que estão lá. Nós temos que lembrar que na região é a região de perda de massa, né? Esse é um aspecto. Então, o que é recuperar uma área degradada? O que é a área degradada quando a gente olha para aquilo e sabe que ela está degradada anteriormente e que não tem como voltar aquilo, porque sequer sabemos como ela era de fato, né? O que o professor Walter hoje mostrou foi um conjunto de técnicas impressionantes, pelo que eu pude ver, no sentido de evitar um processo de degradação nas pilhas de rejeito, né, as escombreiras, no caso de São Tomé das Letras, e nas barragens, as pilhas de estéreo, que é chamado escombros, né, também, e nas barragens de rejeito, no caso da bauxita que ele apresentou ali. Então são áreas em que acumularam material. E a ideia é você evitar que aquele material que se acumulou ali possa ser erodido e atingir as bacias, a jusante daqueles córregos, que normalmente estão nas terceiras, e degradar mais a questão ambiental. Então são dois aspectos diferentes, né? Um aspecto é você agir de forma tópica, local, né, como ele coloca, importantíssimo, né? E que ele falou das mazelas que tem, porque o que interessa às empresas de mineração é simplesmente o carimbo da FEAM dizendo que aquele projeto está tudo ok, para depois detonar tudo de novo, né? E isso que eu estou mostrando aqui, que eu trouxe para a gente poder discutir, é que existe uma realidade, né, que historicamente vem sendo mudada. Então essa restauração e recuperação, ela tem que seguir outros parâmetros, alguns parâmetros, né, que são diferentes daqueles usualmente utilizados quando se fala de recuperação de áreas degradadas dentro do processo agropecuário, né? Ali não bate, não funciona, né? É isso que eu quis trazer. Mais alguma pergunta? Se não tiver mais pergunta, eu gostaria só de fazer um comentário rápido. Boa noite a todo mundo, parabéns aí pelo trabalho. Queria só fazer uma pequena pergunta para a segunda palestrante, porque achei muito interessante a respeito da questão dos quasitos, a questão de podermos utilizar o aquífero. Então, cada lugar é interessante porque tem que ser usado para que pode servir. A gente, o primeiro palestrante, comentou que é área. Tem lugares que são só de área, não interessa o que é, não é errado. A gente tem que observar que cada espaço serve para alguma coisa. Então, uma pergunta, uma curiosidade, não quero ser detalhista, não só uma coisa que me curiosiu, esses quasitos, onde que podem ter uma água, seja a nível fissural e seja poroso, como é que a hidrodinâmica mais ou menos se comporta dentro desses sistemas? A gente está imaginando uma rocha estruturada, não uma rocha esburacada, por exemplo, para cavernas, né? Mas dentro da rocha sã, ou que não chega ao nível de cavernas, como é que se comporta a água ali dentro? Para entender esses aquíferos, esse é um pouco o interesse. Por gentileza. Então, esses pastizeiros eles sustentam os topos dos morros, né, em toda a unidade de quadrado ferrífero, então são excelentes assim, zonas de recarga. Por quê? Porque eles são extremamente fraturados, porque eles têm muita resistência. Então, no processo de deformação tectônica, eles se fraturaram e as águas penetram por essas fraturas, né? Então, quem conhece, por exemplo, a Cachoeira das Andorinhas, você entra cachoeiras, por exemplo, debaixo das rochas, né? Água subterrânea mesmo, tem cachoeiras lá dentro. O comportamento da água tem uma velocidade de escoamento extremamente rápido, né? Diferente do aquífero poroso, e sustenta aí, por exemplo, esse domínio, as fotos que eu mostrei, sustenta uma das importantes nascentes do rio
né? Que foi uma coisa que a gente não ressaltou também, mas toda essa área que foi mostrada, né? Elas são divisores de bacias, de duas importantes bacias hidrográficas. E essa zona onde tem esses corticídeos é onde você tem a recarga, a entrada da água que vai infiltrar as nascentes, que vai abastecer, por exemplo, o Rio das Velhas e o Rio Doce, né? Daí a importância da área como aquífero, né? Que eu quis ressaltar. Eu só queria colocar um adendo e um complicador nisso. Na verdade, você tem uma diversidade litológica muito grande e, por vezes, você tem os quartzitos em cima de rochas impermeáveis. Isso significa que você tem um sistema que não é homogêneo, não é monolítico. Não é? Então, as águas elas podem estar restritas em profundidade pela variação litológica que pode causar aquíferos suspensos, aquíferos mais profundos. Não é? E um outro aspecto interessante que diferencia regiões montanhosas de regiões tipo mares de morro, como é a região daqui, é o fato de que bacia hidrográfica, o limite de bacia hidrográfica, tal qual ele é usado como instrumento de gestão, né, de ocupação e de degradação, ele não funciona naturalmente, porque você pode ter rochas inclinadas num sentido e a ocupação lá em cima gerar efluentes que vão contaminar a bacia hidrográfica do lado. Absolutamente, são coisas geograficamente diferenciadas. Você tem um divisor de águas no meio, mas você tem a possibilidade, como é o caso do quadrado frio em algumas regiões, de que os fluidos superficiais migrem subterraneamente para as cabeceiras das bacias do lado. Então é uma complexidade muito grande. Então simplificar as bacias hidrográficas, como os desenhos colocam, sem levar em consideração, né, o que é chamado de infraestrutura, o substrato, por várias dessas pessoas, né, é um equívoco em áreas montanhosas. E nesse aspecto eu concordo com o professor do Leovando, que diz que geologia e pedologia é tudo igual, porque a gente não pode separar as duas coisas. Uma coisa que funciona para áreas baixas com litologia homogênea não necessariamente funciona para as áreas altas. E isso é um complicador fabuloso. Então, conservar solo em regiões diferenciadas significa lógicas, né, e de aproximação ao problema diferenciados. Mais perguntas? Bom, eu gostaria de fazer aqui um comentário, talvez no momento que a gente convida alguém para vir aqui, às vezes falta um pouco de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui um problema e a gente gostaria que ele fosse trabalhar dessa ou daquela forma. Normalmente a gente não faz isso. Então o palestrante ele vai trazer a informação daquilo que ele acha que é útil para aquele sistema. E eu acho que, na verdade, quando nós começamos a misturar mais, quando a gente sai do nosso zona de conforto, né, os pedólogos falam linguagem muito semelhante um ao outro, os geólogos idem, de repente a gente começa a escutar a professora Edivânia falando de nome de solo e de vegetação. Eu acho que isso é extremamente saudável para todos nós, para os estudantes que estão aqui, o pessoal que veio. E, na realidade, dentro da área de solos, nós temos visto que áreas de contatos de algumas classes de solos são áreas de bastante perigo para a erosão. E a gente espera a mesma coisa, e temos visto em campo, e áreas de contato litológico ou geológico são áreas, às vezes, bastante sensíveis para a erosão. Talvez essa era uma expectativa nossa, da parte de vocês, mas nós não avisamos isso para vocês, né? Então eu quero fazer aqui meio que uma situação de advogado de vocês, no momento que a gente, num primeiro momento, a gente fala, mas realmente a coisa devia ser assim ou assado. Mas o que eu fiz para ser assim ou ser do outro jeito? Talvez aí os organizadores, eu sou parte do sistema, talvez a gente tenha falhado. Mas, quer dizer, voltando a essa questão, a gente tem observado muito áreas de contatos como áreas de grande instabilidade. E isso
vale para a área de contatos de rochas ou geológico de modo geral. A gente tem observado isso, a gente tem viagem de campo, onde a gente usa conhecimento de geologia. Você pega, quando vai trabalhar, você pega a geologia primeiro, o solo em cima, a vegetação e depois como é que o ser humano se distribui em cima disso aí. Então isso é um tipo é uma forma que a gente trabalha. E eu continuo insistindo que nós precisamos de melhorar mais esse conhecimento de geologia. A pergunta do Nicolò, ele está trabalhando comigo. Nós temos pensado muito sobre essa questão do movimento de água, porque se for esperar solo como armazenador de água em boa parte do quadrado ferrífero, nós estaríamos numa região totalmente seca, né? Então a gente começou a observar essa questão de fraturamento e nós estamos pensando em algo muito importante, que é o fluxo dessa água de ir e vir, um zigue-zague dessa água através dessas camadas dessas rochas. Então ela entra lá no topo e ela deve ter uma trajetória muito maior do que a trajetória em linha reta. E isso tem uma importância tremenda na residência dessa água nessas rochas, que a tendência de rocha arenosa ser aplanada para segurar a água, né? Mas eu acho que ela tem uma movimentação bastante grande de ir e vir, quer dizer, ela viaja muito mais do que a distância em linha reta. Bom, mas isso nós vamos deixar de lado e eu gostaria de agradecer. Pois não. Eu gostaria só de falar, já que o senhor tocou nesse assunto, são dois aspectos interessantes. O convite sempre é bem-vindo, né? O convite mais explicado, né, evidentemente é bem-vindo, mas cada um de nós carrega uma história, né? Essa é uma história que nós trazemos, e evidentemente que para cada um de nós a gente não pode deixar a história ou ponto de vista, né, ser desfocado. Então, o que nós quisemos trazer de acordo com esse convite, tal qual ele foi passado para a gente, foi nesse sentido. Se vocês perceberem, cada um de nós, né, nós tocamos em pontos básicos para poder explicar as coisas, né? Então isso é importante, né? É claro que pode parecer simplório às vezes, mas nós temos que perceber o seguinte: uma visão integradora, ela necessariamente precisa de uma simplificação de alguns horizontes, porque senão você não consegue. Se nós formos falar aqui, do ponto de vista geológico, com a maneira como nós falamos, né, nos simpósios e congressos, né, com a terminologia, né, com a visão temporal, né, ser bastante extensa, o tempo é dimensão, né, você seria absolutamente ininteligível, né, seria impossível a gente poder conversar. Então a gente facilita de um lado, simplifica e traz uma opinião. Cada um de nós teve uma visão de que maneira foi o convite, né? E tentou fazer, eu tenho certeza absoluta, né, cada um de nós tentou fazer da maneira mais honesta, no sentido de poder contribuir para o debate, mesmo que seja até para facilitar o processo de convite, né? Isso é um aspecto interessantíssimo. E só para lembrar, também, o Silvio hoje pela manhã começou a palestra fantástica, adorei, com uma imagem, um perfil do Orton, preocupado com os fluxos ortonianos, né? E mostra uma fratura e mostra a água percolando lá, né? Eu imaginei que ele ia tocar aquele assunto, porque ele colocou a imagem, né, um clássico da literatura sobre geologia e águas relacionadas ao sistema Terra mais sólido, né? Mas ele colocou, mas ele não chegou até lá, né? Não sei se procura. Quer dizer, existe essa preocupação, né? Os fluxos subsuperficiais, superficiais, os caminhos mais viáveis de maior velocidade ou retenção. E só lembrando que a complexidade geológica em algumas regiões, ela dificulta o entendimento disso, mas não quer dizer que não seja um estímulo para esse estudo, né? Então é mais nesse sentido. Ok, mais alguém quer fazer uso da palavra? Plateia, senão nós vamos... Eu tentei abordar assim, nessa questão química, porque tem todo o processo de conservação do solo, eu pesquisei um pouco, para inclusive tentar entender o que me foi solicitado, porque não estava claro. E assim, é uma preocupação que eu tenho, né? As pessoas às vezes ficam extremamente preocupadas com a questão física, da erosão, mas
aquele material que está sendo erodido vai para onde? Que tipo de elemento que ele leva e qual que é o efeito que ele tem para a biota e para a questão humana, né? Então eu busquei isso, porque é um resultado dos processos erosivos, toda essa alta concentração dos metais que tem naquela região e o longo alcance que ela tem. Então eu coloquei isso porque envolve uma questão mais sistêmica, mais interativa, né? Aí eu lamento, assim, imensamente quem não entendeu, mas o objetivo foi esse. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se não, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela apresentação, pelo todo o esforço de trazer informação e, com certeza, a utilidade de tudo isso para nós é muito grande e evidentemente, essa troca de informação é sempre muito importante. A gente tem participado, inclusive, de teses em Ouro Preto, bancas, essa coisa, já tem acontecido várias vezes. Então, acho que nós moramos tão perto, então é bom que a gente se aproxime. E também que o Espírito Santo não está tão longe da gente. Mais uma vez, muito obrigado aos palestrantes e pelo esforço de estar aqui conosco e nós agradecemos muito. Obrigado, obrigado a todos. E agora tem o fecho do simpósio. Agradecemos a presença dos membros do debate que serão agraciados com o presidente da organização do evento. Convidamos o presidente do evento, o professor Teógenes Sena de Oliveira, para a solenidade de encerramento. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar vocês para mais um evento organizado pelo Departamento de Solos e, essencialmente, organizado pelos estudantes de pós-graduação do nosso departamento, que é o segundo workshop de fertilizantes que vai ser realizado no campus de Rio Paranaíba. Rio Paranaíba é o nosso mais novo campus, né? E esse workshop ele tem como tema principal inovações tecnológicas para a produção e otimização do uso dos fertilizantes. Vai ser uma oportunidade de integração e vai tentar aí conectar a indústria, pesquisadores, extensionistas, fertilizantes e produtores rurais, principalmente, já que na região é uma região de agricultura bastante forte, né, considerando aí a produção e o uso eficiente de fertilizantes como componente da produção de alimentos. Então, esse workshop, assim como o nosso terceiro simpósio Mineiro de Ciências do Solo, eu quero destacar isso, é uma organização efetiva dos estudantes de pós-graduação do departamento. Foi uma oportunidade tanto de treinamento para eles. Todos os acertos que eles tiveram, que houveram, são deles. E todos os erros são meus e do grupo de professores envolvidos diretamente nessa organização. Tá? Eu queria destacar isso. E eu gostaria de destacar também, citando o nome do José João, o JJ, e agradecer em nome dele todos os demais estudantes envolvidos diretamente na organização desse evento, né? Eu gostaria de agradecer também a todos os participantes que aqui vieram a Viçosa, alguns de muito longe, foram em torno de 250 participantes, né? E agradecer a todos os palestrantes pela vinda a Viçosa, pelo tempo que dedicaram a essa participação aqui no nosso simpósio, né? Pelo deslocamento, né? Viçosa não é um lugar tão fácil de chegar, e dizer a todos vocês muito obrigado em nome do Departamento de Solos, dos estudantes e do
grupo de professores diretamente envolvidos. E é isso. Boa noite a todos e muito obrigado pela participação.